a mais um TVL Cidadã. Hoje nós estamos aqui no 23º Batalhão de Infantaria e nós vamos conversar com o comandante Coronel Fernando Cossa. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Ana Paula. Muito obrigado a todos os amigos que nos assistem da TVL Cidadã. É um prazer enorme poder estar com todos. Prazer é nosso. Coronel, conta um pouquinho a respeito da sua trajetória até chegar até aqui em Blumenau como comandante desse batalhão. Então, eu entrei no Exército em 1996. Em fevereiro do próximo ano, eu já completo 30 anos de serviço e nessa trajetória eu tive inúmeras oportunidades profissionais, né? Eu morei praticamente nos 4 cantos do nosso país, tive a oportunidade de servir no exterior também, cumprindo missões, né, pelo Exército Brasileiro, e a minha nomeação aqui para o 23º Batalhão de Infantaria na posição de comandante foi um motivo de muito orgulho. Ela já chega nessa outra extremidade da carreira, após acumular aí uma bagagem ao longo desse tempo todo, e foi um desafio, está sendo um desafio, liderar quase 640 homens e mulheres, né, da nossa região aqui no Vale do Itajaí. É um prazer enorme, um batalhão que tem um peso, tem uma história, e a gente sempre tenta estar à altura, né, da posição que os nossos subordinados esperam, que é de comandar, de liderar esse efetivo. Quanto tempo que fica um comandante nos batalhões? Esse é o último ano do senhor aqui, né? Exato. Eu assumi em 10 de janeiro do ano passado, de 2024, e permaneço até dezembro desse ano. Então, o Exército ele tem um sistema de rotatividade do comando das unidades militares, né? E ela é 2 anos o período. Excepcionalmente, pode se prorrogar para um terceiro, mas eu considero, conforme mencionei, uma exceção. O normal é uma rotatividade a cada 2 anos. Essa rotatividade é extremamente salutar, né? É importante que os homens que estão à frente das unidades militares, que têm a responsabilidade, dediquem-se ao máximo nesse período. E esse período de 2 anos é um período que a gente consegue realmente dispor de todo o tempo da nossa vida pessoal em proveito da missão de comandar, né, de estar à altura, né, da responsabilidade que nos é incumbida. Fora isso, vale lembrar sempre que nós somos os homens, né, e as mulheres a quem o país confia as suas armas, as suas munições, né? E esse ofício, ele exige a rotatividade. Então, aqui à minha retaguarda estão diversos homens que me antecederam. E olhar para todos eles aqui é uma lembrança perene de que a cadeira de comandante é uma cadeira transitória. E que aquela autoridade que você detém, ela é também transitória. E trabalhar bem e passar para o próximo em muito melhores condições do que recebemos é sempre o nosso desafio e objetivo. Deixar a sua marca ali, a sua história para o próximo. Exatamente, estar à altura de todos aqueles que nos antecederam. Certo. E esse 23º Batalhão aqui de Blumenau tem muita história para contar, né? A gente poderia falar um pouquinho dele, o senhor poderia começar falando assim também um pouquinho dessa história do batalhão de Blumenau. Olha, o batalhão ele tem uma história muito longa, são 86 anos aqui em Blumenau, nós aqui chegamos em 1939. Aqui pelo Rio Itajaí-Açu, desembarcamos aqui na prainha, inclusive no Instagram do batalhão tem lá um vídeo histórico desse momento da chegada. Aqueles que puderem vão lá no Instagram do 23BI e observem esse vídeo, que vocês vão verificar em loco ali como é que foi a receptividade, e a receptividade foi a altura do acolhimento que nós vemos hoje no seio da população blumenauense. Ali desfilamos pela Rua 15 com a nossa banda à frente, todo o efetivo do batalhão, e fomos até a Praça Carlos Gomes, onde ali fomos recepcionados por toda a população. Está tudo registrado, e os jornais à época também traduziram aquele sentimento de alegria. De lá para cá, o batalhão se manteve sempre aqui nessas instalações, no Garcia, nosso reino do Garcia, de Blumenau, na verdade, e sempre nessas mesmas instalações que nos encontramos aqui nesse momento. E gerações de blumenauenses, gerações de cidadãos aqui do nosso querido Vale do Itajaí passaram por dentro dos muros do nosso aquartelamento.
O batalhão, na sua história, ele esteve presente na Segunda Guerra Mundial. Nós enviamos os nossos filhos aqui do Vale lá para a Segunda Guerra Mundial, lutaram nos campos de batalha da Europa, lá retornaram cobertos de glória. Tivemos, infelizmente, baixas. Os seus nomes, inclusive, estão afixados aqui na entrada do nosso aquartelamento, como uma lembrança desse sacrifício supremo que foi feito por todos nós. Posteriormente, o batalhão participou de campanhas e missões de paz sob a égide da ONU. Nós estivemos no Haiti por 2 oportunidades, nós estivemos também em Angola, na década de 90. E lá deixamos aí a nossa marca e compromisso com a liberdade, com as garantias daqueles povos. Nós também participamos da pacificação nacional dentro do contexto de operações de garantia da lei e da ordem, outras unidades da federação que viviam momentos conturbados na área de segurança pública, e os nossos soldados aqui do Vale do Itajaí, eles foram até essas regiões para se colocar à disposição e levar, né, a segurança e a pacificação que aquelas regiões necessitavam, como, por exemplo, o município, né, a capital do estado do Rio de Janeiro. O batalhão também tem uma história belíssima, né? Nós temos aqui os famosos lendários Catarinas. Os lendários Catarinas eram, após a Segunda Guerra Mundial, fruto até do bom desempenho do soldado aqui do Vale, ele ficou muito marcado no imaginário do alto comando do Exército à época. E eles determinaram que fosse feita a seleção de jovens aqui da nossa região de Santa Catarina para que fossem enviados ao Rio de Janeiro e a Brasília, para que inaugurassem e compusessem os primeiros efetivos da Polícia do Exército. Então, até hoje, nós temos grupos aqui associados, vinculados ao nosso batalhão, que se organizam e celebram, né, aqueles momentos da vida da caserna. Então, foram jovens aqui que, pelo seu porte físico, sua disciplina, a sua capacidade, né, cognitiva, inclusive, foram enviados lá para compor esses efetivos da Polícia do Exército, principalmente pelo seu alto padrão disciplinar, que é uma marca do nosso soldado aqui do sul do país, em especial de Santa Catarina. Compuseram esses efetivos, fizeram uma história belíssima, e hoje nós temos aí a Polícia do Exército no Brasil consolidada, mas que foi iniciada com os lendários Catarinas. E foi em que época isso? Olha, desde o final, de meados dos anos 40 até o início dos anos 90, eles foram sucessivamente enviados aí em contingentes, eram selecionados, o batalhão aqui selecionava e na seleção já perguntava se ali era voluntário para compor os efetivos aí da Polícia do Exército, e iam para o Rio de Janeiro ou para Brasília. Né? Uma história belíssima que o batalhão também ajudou a construir, né? Ou seja, são os nossos filhos aqui de Santa Catarina compondo, né, outras unidades da federação, ajudando a fazer a própria história do Exército Brasileiro. Mais recentemente nós tivemos aí, aliás, mais recentemente não, porque é de longa data que nós participamos, né, das ações de ajuda humanitária. São momentos extremamente tristes, né, desafiadores aqui da região do Vale do Itajaí. Nós temos registros aí históricos do batalhão participando em apoio à população, praticamente desde a sua instalação aqui. Né? Enchente de 57, as maiores que vêm à cabeça, 83, 84, a grande tragédia de 2008, né, com os deslizamentos terríveis, com aquela chuva que não parava e que causou esses deslizamentos, né? Tá no imaginário. Eu acredito que todo homem, mulher adulta, né, senhores e senhoras aqui da nossa região já vivenciaram algum tipo de dificuldade relacionada às condições climáticas. Mas é importante que se fale, e aqui eu reafirmo o nosso compromisso, de maneira absolutamente clara, o batalhão sempre esteve presente nessas ocasiões. O batalhão nunca faltou à nossa sociedade nesses momentos de dificuldade, nas ações de ajuda humanitária. E o meu compromisso não faltaremos. Estaremos sempre prontos, realizamos treinamentos, adestramentos em comum, junto com as nossas forças co-irmãs, com a Marinha, com a Aeronáutica, com as forças de segurança pública de Santa Catarina, Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Civil, né, a Polícia Científica, a Defesa Civil, que tanto nos orgulha aqui no nosso município. Faz um trabalho em conjunto muito fundamental, né? Fundamental. Nós somos mais um braço da Defesa Civil, né? E nos orgulhamos disso.
Tá? Então contem conosco, estaremos sempre disponíveis. E essas, no início o senhor também falou sobre essas missões de paz, né? Como são feitas essas ações? As missões de paz, elas ficam sob a égide da Organização das Nações Unidas e aqui solicita ao país, né, um determinado país, no caso nós, o envio de tropas a fim de cumprir uma determinada missão que há em andamento no país, né? Na época, os nossos militares o Brasil foi solicitado para comandar uma grande missão, que era a missão de estabilização no Haiti. Sucessivos contingentes foram enviados para aquela de várias unidades do país e, em uma das ocasiões, a 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, que é a brigada que nos enquadra sediada em Florianópolis, ficou responsável por organizar aquela missão. E o batalhão enviou parte do contingente de homens, né, era um batalhão inteiro, parte do contingente eram de homens aqui do nosso 23BI. Por 2 ocasiões nós enviamos. E lá eles cumpriram aí, de maneira exemplar, com o risco da própria vida, as missões de garantir a segurança e a estabilidade do Haiti, que é uma nação que precisa muito da ajuda até os dias atuais, ainda carece de muita necessidade, de muito auxílio internacional, mas eu fico extremamente orgulhoso de ter, né, provavelmente aqui alguns que nos assistem, né, que participaram dessa missão. Então, entregaram a força da sua juventude, entregaram o seu idealismo em proveito da segurança de um outro povo que necessitava tanto ou mais do que o nosso próprio. Isso. E essas ajudas nas enchentes, né? Essas ajudas comunitárias, o senhor comentou também que são feitos treinamentos. Como são esses treinamentos? Como são preparados para atender nessas ocasiões de catástrofe e calamidade? Olha, nós fazemos uma série de treinamentos, treinamos muito o atendimento pré-hospitalar, né? Aquela atenção primária, emergencial, ao acidentado, à pessoa que precisa. Realizamos a prática de armazenagem, distribuição de donativos, mantimentos, praticamos a inserção de nossas tropas em áreas de difícil acesso, bem como a remoção de pessoas acidentadas em áreas de difícil acesso, o resgate em áreas colapsadas, né? Como que a gente vai ultrapassar com os nossos veículos da melhor maneira possível áreas alagadas, áreas que estão intransitáveis a outros tipos de veículos e que nós, pelas características do veículo militar, pode ter acesso. Conforme mencionei, esse treinamento é sempre um treinamento em conjunto, nós trocamos experiências com todos os atores envolvidos na Defesa Civil. E se me permite, esse treinamento, ano passado, ele foi consubstanciado em 2024, nos 30 dias, né, que nós passamos naquela que foi a maior tragédia climática do país até o presente momento, que foi no Rio Grande do Sul. Então foi um momento muito triste que os nossos irmãos do Rio Grande do Sul passaram, e me dá muito orgulho de poder ter estado junto com os soldados do 23BI naquele momento difícil. Se eu pudesse resumir em uma palavra a atuação deles, eu diria empatia. A empatia de quem no passado já viu isso acontecer dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio chão, com a sua família, com seus amigos. A empatia de quem chegou lá e não dormia porque tinha tarefa a ser feita, porque se colocava no lugar das pessoas que precisavam que a água chegasse lá, que precisavam que o donativo chegasse, e donativo esse entregue pelo Brasil inteiro, inclusive pela nossa gente aqui de Blumenau. Nós éramos apenas os braços e as mãos das pessoas que estavam lá, mas que todo blumenauense se sinta representado, porque os meus soldados não eram seres de fora do nosso planeta Terra, eles eram gente daqui, da nossa terra, e com muita empatia de quem sofreu no passado, ou que viu sofrer e que foi educado a estender a mão. Eles foram voluntários, foram mais de 200 homens voluntários a estar lá. É uma situação muito próxima, né, da gente mesmo, então. Exato, e isso é muito importante seja dito, né, que todo blumenauense se orgulhe dos seus filhos que vestiram a farda e foram até lá, porque representavam cada cidadão da nossa terra. Perfeito. E
A cada ano, então, são feitos recrutamentos, né? Como são feitos esses recrutamentos? A primeira etapa é online? Exato. Então, no ano que o jovem completa 18 anos, né, o segmento masculino, ele é obrigado a realizar o alistamento no ano que ele completa 18 anos. E uma pergunta que eu recebo sempre: coronel, eu faço aniversário em dezembro. Não importa. É no ano que ele completa 18 anos. Normalmente o período de alistamento é no primeiro semestre. Então, ele completar 18 em janeiro, em junho ou em dezembro, não importa. Naquele ano, no primeiro semestre, ele faz o alistamento e é feito online. Perdi o alistamento, ele pode realizar o alistamento, mas ele vai ter que fazer de maneira presencial numa junta militar. Né? Não é que ele não possa se alistar. Ele pode, mas ele vai ter que ir presencial numa junta militar e ele não vai prestar o serviço militar no ano seguinte. Ele vai prestar 2 anos depois, então somente. Então atrasa um pouquinho ali a vida dele. É muito importante que os jovens que nos assistem não percam o alistamento. Ele é muito fácil, o alistamento online, então acessível aí à juventude que está completamente conectada, né, hoje em dia. Né? E ele tem a opção, é claro, por um motivo ou por outro, às vezes a pessoa não tem o acesso ali à conexão, à internet, ele pode comparecer à junta de serviço militar em Blumenau, ou no seu município e fazer o seu alistamento normalmente. E completou 18 anos, é obrigatório, isso, né? Essa é a primeira fase. Numa segunda fase, ele vai realizar a comissão de seleção, que é o período que nós vivemos agora. Na comissão de seleção, a comissão de seleção geral, é vista ali as condições de saúde dele, né? Se ele tem condições aptas, condição médica e física, para que ele possa prestar o serviço militar. No ano seguinte, os designados para se apresentarem na unidade, no caso aqui de Blumenau, né, o nosso jovem que reside aqui em Blumenau, os designados no ano posterior, ou seja, no ano que ele completa 19 anos, ele vai para uma comissão de seleção complementar, onde nós vamos passar uma lupa naqueles jovens designados e verificar os mais aptos ao serviço militar. Os selecionados, né, iniciarão a partir daquele mesmo ano, ou seja, no ano que ele completa 19 anos, normalmente ao início do mês de março, aí sim eles vão se apresentar prontos ali para iniciar o serviço militar, que é uma obrigação de todo cidadão. Eu diria que é a expressão máxima da cidadania, porque você entrega o seu melhor para o seu país. Que são 10 meses aproximadamente de serviço militar, você vai entregar a força da sua juventude, você vai entregar a sua disposição em um proveito comum, em uma causa comum, que é a segurança nacional. E quando a gente fala de defesa, segurança nacional, isso incumbe a todos nós. Todos nós. Todos brasileiros somos nós responsáveis pela segurança nacional. E a cada ano são mais ou menos quantos recrutas selecionados? Olha, no ano que ele se alista, nós temos em média 6.000 jovens que se alistam, né, tanto presencial como online. Desses 6.000, nós selecionamos cerca de 600 jovens para ir para a comissão de seleção complementar. Desses 600, 220 aproximadamente são anualmente incorporados ao efetivo do 23º Batalhão de Infantaria. O nosso percentual de militares disposto a cumprir o serviço militar se aproxima de 100%. Então é realmente um aspecto cultural muito positivo, muito interessante aqui da nossa região, a voluntariedade. Vocês têm curso para agentes femininas também, né? Como é que funciona? Exato. Então, o ingresso feminino nas Forças Armadas se dá por diversas formas, né? Desde o concurso público, né, para oficial ou sargento. Nós temos também posições que são por intermédio da seleção regional, da 5ª Região Militar, sediada em Curitiba, em que você abre-se um edital e você se aplica àquele edital de acordo com as especificidades do que é requerido. Por exemplo, uma sargento técnica em contabilidade ou técnico em administração. Então, o ingresso feminino também se dá por esse meio da análise curricular, análise de experiência. Detalhe que é um serviço temporário, até 8 anos no máximo.
Uma outra forma de ingresso, essa mais recente, né, que é novidade aqui, é o alistamento militar feminino voluntário. Então, à semelhança do que acontece com o homem, que nós já conversamos e detalhamos aqui, ocorre o mesmo para o público feminino. A diferença é que um é obrigatório, o outro é voluntário. Então, nós tivemos aí, esse ano em Santa Catarina, um elevado número de cidadãs voluntárias ao serviço militar feminino, e que é muito semelhante ao homem. Os requisitos ali são muito próximos, né, se não iguais, e no ano que completa 18 anos faz seu alistamento militar voluntário, feminino voluntário. O único detalhe que é importante ressaltar: atualmente, o Ministério da Defesa ele designou algumas unidades específicas para prestar o serviço militar feminino, que vão receber essa primeira iniciativa, essa primeira onda, né, de senhoritas aí que vão compor o universo do serviço militar feminino. O 23BI não incorporou militares, soldados do segmento feminino ainda. Acredito que no futuro isso vai acontecer, mas ainda não. Aqui em Santa Catarina foi designado Florianópolis, então a capital, mais especificamente na Marinha, né, ela incorporou militares, irá incorporar soldados do segmento feminino. E essa grande novidade que veio para somar e para trazer toda a força, né, das mulheres brasileiras para dentro das tropas, da Força Armada, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, angariando ainda mais valor para o nosso trabalho. Acho que a tendência é crescer, né? Sem dúvida nenhuma. É uma diretriz e isso vai acontecer. E aqui vocês têm um programa também de recolocação dos soldados no mercado. Como é que funciona o mercado de trabalho? Como é que funciona isso? Essa é uma preocupação muito latente do Exército Brasileiro. O nosso cidadão, ele presta o serviço militar, conforme eu citei, ele entrega um dos seus melhores períodos em termos de fase de vida, né, os seus 19 anos. E nós reconhecemos isso. E reconhecemos que naquele selecionado, ele tem bom caráter, ele tem um bom cidadão. Foram pessoas que nós confiamos a entrega de armas e munições. Foram pessoas que nós entregamos o manejo de veículos militares. Foram pessoas que nós entregamos uma série de atribuições sobre a rígida disciplina das Forças Armadas. Esse profissional, o empresário não encontra em qualquer lugar. Esse é uma pessoa extremamente qualificada, principalmente na sua índole moral. E, por que não, tem qualidades que todo empresário, todo bom empresário gostaria de ter na sua empresa. E nós criamos ao final do ano, aproximadamente em novembro, o que nós chamamos de feirão de empregabilidade. E grandes marcas renomadas nacionalmente e da nossa região e também da nossa região aqui no Vale, comparecem ao 23BI para contratar esses militares. E eu diria que praticamente a totalidade do nosso efetivo, aqueles que não desejam continuar no serviço militar ao término do período obrigatório, são contratados. São contratados, é claro. Né? São pessoas competentes que trabalharam sobre um regime disciplinar diferenciado e que se comportaram muito bem naquele período. Então, por que não tê-los, né, trabalhando com você? São pessoas aí que levam o lema de que 1 minuto é atraso. E que estar na hora é estar antes da hora. Sim. Então, esse tipo de profissional que o empresariado busca por vezes, que ele quer aumentar o seu número, o seu efetivo lá na sua empresa, ele encontra com muita qualidade aqui. Ele já vem com uma disciplina, com uma experiência que não se encontra em outro. Certa vez eu ouvi de um empresário que trabalhava num setor industrial e que ele tinha até uma certa complexidade de habilidades técnicas, mas ele tinha uma característica que ele treinava a própria mão de obra, né? E quando eu conversei com ele, ele falou para mim assim: coronel, a questão técnica eu ensino, eu treino, eu procuro pessoas de valor, pessoas de boa índole, pessoas que queiram realmente vestir a camisa da minha empresa. E foi isso que eu ressaltei com eles. Eu falei: você veio no lugar certo. Os nossos jovens que encerram
o serviço militar, eles ganharam uma experiência para a vida. Eu acho que todos aqui que nos assistem, que prestaram o serviço militar, talvez possam corroborar o meu pensamento, de que aqui eles ganharam experiência que levam para a vida, e que é um orgulho muito grande encontrar, quando eu ando na cidade, pô, o senhor está comandando o batalhão? Estou comandando o batalhão. Servi no batalhão em tal ano. Foi a melhor experiência da minha vida. E olha, é relativamente comum encontrarmos, né, numa andança, numa rua, numa 15, andando ali no passeio na 15 de novembro, no dia a dia, e é muito legal esse contato. E ouvir, olha, eu servi em tal ano do batalhão, foi a melhor experiência. E pessoas muito bem-sucedidas. Graças a Deus. E voltando aqui, né, a falar do 23º BI, a parte da estrutura, que nesses anos todos deve ter, né, algumas coisas modificado, deve ter ampliado muito, né, muitas áreas que no começo não existiam e foram implantadas. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa estrutura também do 23º Batalhão. O batalhão, ele obviamente, ele foi sofrendo algumas modificações, expansões, mas fisicamente ocupando basicamente a mesma área que ele ocupa aqui no Garcia. Obviamente, pela urbanização do entorno do batalhão, algumas atividades que nós realizávamos no passado, né, e aí os mais antigos aí, né, que nos ouvem e nos veem, vão lembrar disso daí, né? Já vejo ali, né, o nosso cinegrafista está balançando a cabeça aqui atrás, né? Deixaram de ser utilizadas, né, pela urbanização, pelo risco das atividades militares. Então, aqui de frente ao batalhão, né, nós temos uma região que é a região da Garuva, aqui no Garcia conhecida como Morro do Quartel, né? Então, o Morro do Quartel, que é a região aqui de frente ao nosso aquartelamento, no passado se realizava tiros de metralhadora, né? Se realizava tiros de fuzil, havia estande de tiro lá, então praticávamos mais intensamente a atividade militar lá. Mas, obviamente, né, não se pode botar em risco a população. Então, essas atividades elas foram sustadas naquela região. E já desde o início lá da década de 80, nós já transferimos boa parte desse treinamento lá para a região do Encano Alto, né? Na conhecida área de instrução do batalhão, os mais antigos aí, né, passaram por lá, e o pessoal de agora também, continuamos frequentando a AIB. E lá naquela região da área de instrução praticamos a nossa atividade eminentemente militar. E essa região é uma região interessante, né, porque ela fica encravada dentro do Parque Nacional da Serra do Itajaí, né, e é uma região de exclusão do Parque Nacional, né, um quadrilátero, ou melhor, um polígono de exclusão do Parque da Serra Nacional do Itajaí, que foi voltado por decreto presidencial para ser realizadas atividades especificamente militares, né, voltadas à missão constitucional do Exército. Então, foi um orgulho muito grande para a gente, à época, receber, né, esse direito, né, de executarmos as nossas atividades militares lá, que já era uma demanda, conforme eu falei, que iniciou por causa justamente aí da grande urbanização, né, ocorrida aí nos anos 70, principalmente, que fez com que o batalhão ficasse expondo, né, ao risco a população civil. Então, o batalhão, obviamente, sustou aquilo ali e transferiu para uma área remota que não apresenta risco à população. Claro. Coronel, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. O senhor gostaria de deixar algum recado, falar alguma última coisa para nossos telespectadores? Olha, eu gostaria de reafirmar a minha convicção nas missões constitucionais do Exército, a minha convicção como comandante do 23º Batalhão de Infantaria, de que o nosso cidadão, o cidadão blumenauense, o cidadão que presta serviço aqui no nosso batalhão, também de Gaspar e de Indaial, são pessoas de excepcional valor, que têm uma história, um legado maravilhoso e que a gente está comprometido com isso, em continuarmos a nossa história, em sermos cada vez mais fortes,
no respeito a cumprir as nossas obrigações, as nossas tarefas constitucionais. E que deixar o meu grande apreço e admiração por todo cidadão dessa terra que tão gentilmente nos acolhe. Perfeito. Muito obrigada pela presença hoje aqui. TVL Cidadã fica por aqui. Nós conversamos hoje com o comandante do 23BI, Coronel Fernando Coss. Obrigada pela sua audiência e até o próximo. Somos o 23BI.